Fala, cara reflexivo, tudo beleza? Se você desenvolve com IA, provavelmente você passou pela situação de que você pede alguma coisa para ela fazer via prompt, ali, via chat, e ela muitas vezes destrói ou desfaz ou atrapalha alguma coisa que você já tinha criado antes. Esse é um cenário que tem se tornado cada vez mais comum, tanto dentro da engenharia de software, desenvolvedores de software cada vez mais utilizando a IA no dia a dia, quanto para outras áreas que estão trabalhando aí também com IA, estão se aventurando nessa programação assistida por IA. Na verdade, talvez até aconteça mais fora dela, porque tem mais gente de fora dessa área, né, que está se aventurando agora com essa ajuda da IA. Claro, né, com pessoas que têm menos conhecimento sobre o processo de desenvolvimento de software, isso tende a ser mais comum ainda, porque ela vai fazer pedidos mais genéricos, mais vagos. Com isso, a gente tem vários problemas acontecendo aí no mercado. E muita gente ainda acha que isso acontece devido a um problema da IA, e temos percebido cada vez mais que isso não é um problema da IA, é um problema de contexto, é a falta de um contexto adequado, de um contexto mais rico para aquilo que você quer de fato desenvolver. O que temos visto então é que os prompts, até prompts otimizados, não têm sido suficientes para lidar com o crescimento dos projetos, com a evolução dos projetos e até com a manutenção desses projetos, pensando aí também no médio e longo prazo. É exatamente sobre esses pontos que eu quero mostrar nesse vídeo. Pensando que a maioria das vezes, nossa interação com a IA tem sido num modelo muito parecido com esse aqui, né, no qual a gente tem um usuário aqui que vai informar ali o que ele quer no chat, o prompt normalmente, né, ele vai colocar aqui o pedido dele, né, vai enviar isso para a LLM, né, tá delegando ali o processamento para a LLM, que vai gerar um resultado. Nesse cenário aqui, que ainda é o mais comum, a gente percebe que a gente fica muito dependente do prompt de entrada, que quando eu estou falando desse modelo de chat, IA entra tudo, né, tanto a gente utilizando ali o ChatGPT nas primeiras versões, né, o Cloud, o pessoal que usa Vibecode, por exemplo, usa muito Lovable e outras ferramentas parecidas, pedindo ali o que ele quer, esperando um resultado ali, né? Pensando até na prototipação, exploração, isso aqui ainda funciona muito bem, tem muito caso de uso aí interessante, né, que o pessoal divulga aí todos os dias. As ferramentas, inclusive, foram ganhando mais ferramentas, né? Antes a gente conseguia colocar só um texto aqui, e aí depois começou a colocar arquivo, poder colocar arquivo, colocar imagem e tudo mais. Obviamente que a gente consegue enriquecer a nossa entrada para passar para a LLM processar. Não é à toa também que assuntos como o Prompt Engineer ficou tão forte, né? Porque a gente passa a ter necessidade de prompts cada vez mais sofisticados para poder enviar para a IA, para ela gerar um resultado melhor. Nada de novo que eu estou falando aqui, né? A gente coloca uma entrada melhor, prompt melhor, mais sofisticado para a gente ter uma saída mais qualificada, né? Para a gente ter uma saída mais próxima daquilo que a gente está esperando. Isso aqui eu acho que vai continuar sendo assim, porém, quando a gente começa a pensar que a aplicação ela precisa crescer, precisa também de manutenção, de várias alterações, o que começou a acontecer foi que o pessoal começou a perceber que o Vibecode, né, mesmo com um Prompt Engineer ali, um Prompt Engineer melhor, começou a ter algumas limitações, né, porque as pessoas começaram a ter que estudar mesmo Prompt Engineer, começou a ter que pegar vários arquivos para colocar aqui na entrada, né, fazer o upload de arquivos mesmo de processamento, e também começou a ter mais demanda para a manutenção dessas aplicações e até de aplicações legadas que já existiam, né, aplicações já existentes que precisam de ter alteração e como é que a gente usa, por exemplo, a IA para funcionar melhor nesses casos, né? Então começou a esbarrar em várias limitações, em vários casos de uso, que começou a demandar outro tipo de abordagem, né? Essa abordagem aqui padrão, vamos dizer assim, ainda funciona, vai muito bem, só que ela tem algumas limitações e para o desenvolvimento de software, principalmente para softwares mais complexos, como por exemplo softwares corporativos ou até o software que o cara da startup criou ali mesmo, mas ele precisa fazer aquilo ali crescer e ficar de uma forma mais sustentável, começou a esbarrar em muitas limitações. Bom, você pode ainda estar se perguntando que limitações são essas que o pessoal tem descoberto aí no Vibecode, tá? As limitações são basicamente o seguinte, tá? Vou tentar ilustrar aqui nessa imagem aqui, que seria para representar aqui uma abordagem sem especificação, né? A gente tem o usuário aqui delegando aqui, né, enviando uma ação que ele quer, né, um prompt para processamento da LLM, que vai começar uma execução. Ela vai ter um contexto limitado aqui, que é o prompt que a gente enviou, seja ele com arquivos adicionais ou não, tá? Mas ele é um prompt limitado, então para você fazer alterações pequenas, delimitadas ali que você delimitou na própria ideia, isso aqui vai funcionar bem, eu acho que continua, não muda o jogo, tá? Mas pensando em features maiores, né, que você precisa de ter um contexto pensando de forma mais estruturada, o que começa a acontecer? Com um contexto muito limitado, só com aquele prompt, aqueles arquivos que você informou naquela interação, você começa a esbarrar nisso daqui, ó. Você vai lá, fez uma feature, a feature 1 ficou do jeito que você quis. Imagina que na hora que você vai fazer a feature 2, ele já destrói
parte ou às vezes até a funcionalidade inteira, né? A feature 1 inteira. Então você pode ter um cenário que na cada iteração você não garante que a outra vai continuar consistente ou que ela não vai ser destruída, tá? Então existe um cenário parecido com esse aqui, tá? Eu vou colocar aqui, vamos imaginar que a cada nova iteração, né? Imaginando que você fosse fazer abordagem com prompt para cada feature, você vai pegar uma sessão de prompt para fazer a feature 1, vai fazer uma sessão de prompt para fazer a feature 2 e assim por diante, até chegar, por exemplo, até numa feature 6 aqui no nosso exemplo. Pode chegar aqui, por exemplo, na 5, pode ser que ele manteve consistência na 1 e na 2, mas na hora que você pede alguma coisa da 5, ele alterou alguma coisa da feature 3, tá? Claro que eu estou fazendo uma abordagem aqui muito mais didática e ilustrativa, tá? Mas ele pode estar alterando coisas que são compartilhadas entre as aplicações, né? Normalmente a gente usa ali, de repente pode ser uma lab que está compartilhada, uma função, uma classe. Se o pessoal de front-end aí, por exemplo, ou que trabalha com UI UX, né? A gente pode estar falando aí que ele está mudando a cor uma mudança sutil ali que perde um pouco a identidade, né? Porque você não fez uma especificação ali que era clara em todas as iterações, tá? Muita gente pode dizer assim, mas se eu passar toda vez um contexto ali para eles, ficar fazendo upload, ficar fazendo iteração ali no prompt, já vai resolver. Pode resolver se o caso for mais simples, porém, a gente começa a perceber que não é muito viável, começa a ter muito trabalho para, de repente, gerar uma saída. Então, o que o ser humano faz normalmente, né? O que o mercado faz normalmente? A gente começa a otimizar os processos. Eu acredito até que isso seja uma evolução natural do próprio processo de interagir o ser humano com o chat ali com a máquina, tá? Então a gente precisa, de alguma forma, aprender a informar melhor para a máquina para a gente poder fazer essa orquestração de agentes e skills, rules e todo esse poder da IA, né? A gente precisa usar cada vez melhor esse poder da IA a nosso favor. Então a gente precisa garantir que quando você vai mexer numa parte, eu coloquei feature aqui, mas pode ser qualquer parte da aplicação, tá? A gente precisa garantir que qualquer interação que a gente faça não vai destruir a próxima interação. Então a abordagem do SDD, que seria uma abordagem com especificações, ela é mais ou menos assim, ó, tentando desenhar aqui, né? Se a gente tem um contexto enriquecido, aqui eu estou falando de contexto enriquecido em toda a interação. Então se você montou uma estrutura de arquivos ali, pode ser com spec kit, pode ser com a sua própria template lá, as suas próprias skills que você colocou na sua aplicação, você enriqueceu o seu contexto e você ensinou para LLM, né, para o seu modelo ali e até para a sua ideia, como que ela vai se comportar. Hoje existem os padrões de mercado, né, existe esse padrão do Agent Skills, existe, por exemplo, essas ferramentas que também o próprio Copilot, por exemplo, ele usa o arquivo Copilot Instructions, o Cloud usa o Cloud MD, alguns vão usar o Skill MD e por aí vai, tá? Então todas essas abordagens elas querem favorecer que você tenha um contexto enriquecido e que garanta que a sua janela de contexto vai ter as informações necessárias para ela não alterar coisas que não deveria e para ela fazer o que precisa ser feito, tá? Então isso é meio que para garantir isso. Então se a gente quer que ele altere somente o contexto da Feature 2, por exemplo, aqui no meu exemplo, ele tem que alterar somente o contexto da Feature 2 e não pode tocar nas outras features. Então isso seria um exemplo. E a próxima vez, à medida que o seu software vai crescendo, vai ficando mais complexo, isso vai ficando cada vez mais difícil. Então você precisa de ter um contexto enriquecido nesse sentido também. Você não pode sair destruindo a estrutura. Você precisa respeitar a estrutura já pré-existente ali no seu projeto, na sua solution ali, na sua solução. Então é sobre isso. A gente precisa garantir que isso daqui não vai acontecer. O seu contexto limitado precisa ser cada vez mais um contexto enriquecido. Enriquecido principalmente para projetos maiores, né? Como eu disse, projetos corporativos, projetos legado. Então a gente precisa garantir que a cada interação e esse processamento da LLM, ele já vai de certa forma garantir que a sua entrada seja melhor, porque ela já vai com contexto enriquecido, e a cada iteração que você tem aqui, lembrando que isso aqui é um processo iterativo, tá? Estou mostrando como se fosse uma iteração só aqui, mas isso aqui é cíclico, né? É um ciclo, você vai enviar, você vai fazer a alteração, e aí numa segunda vez, por exemplo, de repente a pessoa estava fazendo isso com arquivos aqui de documentação, se ela esqueceu de colocar um arquivo aqui numa interação comum aqui do dia a dia, ela já pode perder uma informação importante que pode destruir parte da sua aplicação ou pode comprometer uma parte, tá? Claro que isso aqui também não é 100% garantido, mas ela já melhora muito a qualidade da entrada, a qualidade desse contexto. E aí também poderíamos entrar aqui em conceitos mais avançados aí para lidar com a questão da janela de contexto, mas por hora é importante entender só que a ideia é ter esse contexto enriquecido em cada interação e conforme o contexto daquele projeto. Muito bem, você pode estar se perguntando agora o que seria esse contexto enriquecido aqui, como que a gente monta ele, né? Que tipo de arquivo que a gente vai colocar, que tipo de abordagem. Então eu tentei fazer uma outra imagem aqui, ó. Olha só, vamos só posicionar ela na tela aqui. Acho que aqui o enquadramento está ok e olha só aqui que a coisa fica talvez ainda mais interessante, tá?
porque a gente falou aqui de montar esse contexto, né, enriquecer esse contexto para a gente trabalhar ali nas ideias e na construção. Uma vez que você tem ali especificações do projeto, tanto para humanos, e a gente começa a falar, né, de usar essas especificações que já foram feitas, de repente até revisadas por humanos, elas já estão corretas, né, já estão coerentes com o projeto, então isso aí já vai servir de um input muito interessante para você estar colocando ali junto com a sua interação ali no chat, né, com a LLM. E além disso, né, além dessa especificação, de um README ali mais rico, né, muita gente às vezes ignorava o README, agora a gente está pensando duas vezes antes de não preencher um README da aplicação, tá? E as especificações também. Muita gente aí tem falado, né, de está utilizando mais agora os PRDs, que são os documentos de requisitos. Pode ser um documento de requisito padrão, tá? O importante é que a informação esteja clara, não importa o nome que você vai dar para o documento, tá? Na verdade, isso importa muito pouco. O mais importante é esse conteúdo, como que ele vai estar te servindo bem. Então, uma vez que você tem ali, vou até dar um zoom aqui, olha só, até nessa imagem aqui eu tentei ilustrar muito essa ideia de especificações um pouco diferentes. Eu coloquei aqui na caixinha de spec, deixa eu dar um zoom aqui. Tem essa questão que eu falei, né, dos requisitos. Então, a gente tem o doc de requisitos, a gente pode estar colocando, pode estar usando PRDs, tá? Não é para usar tudo, tá? Isso aqui é só para dar exemplos mesmo. Então, você pode estar utilizando um ou outro, ou de repente de forma complementar. Então, você pode estar utilizando, por exemplo, RFCs, você pode estar utilizando histórias de usuário, né, alguma tarefa ali, uma descrição de tarefa. Aí, de repente, você pode estar utilizando aqui um MCP que busca, tem muita gente fazendo isso, né? O MCP que busca lá do Gira, que busca de outra ferramenta corporativa, por exemplo, que busca esses dados para enriquecer o contexto da atividade, né, da execução que você vai começar, né, que você vai delegar ali para LLM. A gente pode também, olha só que interessante, além dessa especificação dos próprios requisitos que você pode estar utilizando ali como input, você também pode estar utilizando guardrails. Então, aqui você começa a restringir algumas coisas que a IA não pode alterar. Então, você pode colocar algumas configurações de segurança. Um exemplo bem simples aqui, você evitar de colocar credenciais no código do projeto. Já vai ajudar ali com a questão de segurança no código-fonte, na sua codebase, por exemplo. Você pode também evitar de, se tiver carry na sua, por exemplo, nessa consulta SQL no seu código, você pode evitar ali detectar um SQL inject, coisas do tipo, tá? Então você pode colocar guardrails de segurança, algumas questões de API, usar, sei lá, configuração de authorize e coisas do tipo, tá? Então só para dar um exemplo rápido aqui, qualidade, você já pode pensar melhor os testes de integração, testes de unidade, alguns testes de repente até de performance, né? Se a sua aplicação for rodar uma pipeline, por exemplo, dá para fazer esse tipo de coisa. Boas práticas, né? Você pode usar ali, por exemplo, conceitos do Solid, você pode estar utilizando algum pattern que já é padrão daquele projeto, né? Claro que você não vai sair colocando tudo quanto é pattern aqui, tá? Isso aqui é um ponto muito importante. A ideia é que você coloque, de fato, aquilo que seja útil àquele projeto e com algumas convenções, né? Você pode estar utilizando convenções, até já entrando aqui no contexto do projeto, que também é um outro tipo de documentação que você pode estar utilizando aqui como especificação, convenções do projeto, né? Como que você define ali os nomes das classes, os nomes dos métodos, de repente até como que você trabalha com os nomes das variáveis, das propriedades. Então isso aqui é muito interessante, por mais que às vezes você gaste um tempinho a mais aqui, que eu chamo de investimento, né? Você está investindo um tempinho para você definir melhor o seu projeto, colocando padrões ali do que você já utiliza naquele projeto, e aí você pode, por exemplo, respeitar os designs do próprio projeto, a arquitetura, né? A parte estrutural, ela vai ser respeitada. Então, em resumo, seria isso, tá? Você tem specs aqui que pode ter essa conotação de especificação mesmo do que você quer. Você pode estar utilizando a ideia das guardrails e você pode estar utilizando aqui o contexto do projeto, tá? E aqui, claro, né? Aí aqui eu não vou abordar aqui nesse vídeo, mas a ideia é que você distribua isso em tarefas dos agentes, né? E também você vai distribuir ali qual skill que você vai utilizar ou qual rule que você vai utilizar. O rule, por exemplo, coisas que você sempre vai estar utilizando na sua execução, você poderia colocar como um rule, por exemplo, né? Agora, skill, ela já vai mais de acordo com o contexto, tá? Então, só para dar uma ideia geral aqui, tá? Não vou aprofundar muito nesses conceitos. Acho que já deu para pegar a ideia aqui. E olha só, antes a gente tinha só o contexto aqui do prompt, que você colocava no prompt. Então agora você, além de colocar o seu prompt, uma vez que você tenha um contexto maior aqui para a sua LLM, para o seu chat, você, a cada interação que vai ter aqui com o projeto, deixa eu arrastar um pouquinho aqui, para caber tudo na tela, vou tirar um pouco do zoom. E o ponto interessante aqui, então uma vez que você tenha tudo isso disponível para você estar utilizando, mesmo que você não utilize em todas as execuções, né, todas as janelas de contexto, só de você ter isso aqui disponível e contextualizado e configurado ali com o seu projeto, né? Entra um pouco ali no conceito de harness também, que está muito em alta, tá? Mas eu também não vou aprofundar muito nesse conceito, eu quis
passar mais essa ideia geral aqui do SDD, tá? Mas olha só, então a gente tem todo esse contexto sendo alimentado aqui para IA, com isso ela vai ter um processamento muito mais guiado, percebe? Muito mais contextualizado naquele projeto específico. Então tem coisas que vão ser mais gerais, tem coisas que vão ser mais específicas do projeto e a sua saída vai ser a combinação disso, tá? E conforme cada saída que você tem, você também pode ir melhorando esses arquivos de especificação, tá? Inclusive, essa é a ideia, tá? É um conceito, muitos conceitos estão sendo explorados aqui ainda no mercado, acho que muita coisa ainda deve surgir para ajudar nesse sentido. Se a gente for pensar, né, comparado a alguns meses, talvez até anos atrás, isso aqui estava muito indefinido. Eu acho que hoje a gente consegue perceber já umas coisas um pouco mais claras, se tornando aí alguns padrões de mercado, a próprio Agent Skills, né? A ideia de rules, essa questão dos agentes é um conceito bastante consolidado aí no mercado. Porém, a forma, né, a abordagem, a melhor abordagem para cada projeto, para cada tipo de projeto, eu acho que isso aqui ainda tem muito espaço para evolução, tem muito conceito aí sendo debatido. Eu, inclusive, pretendo abordar mais conceitos desses aqui. Para fechar, então, só queria reforçar aqui que em uma ideia geral do fluxo de desenvolvimento, né, que é o mais comum, né, a abordagem mais comum dos times de desenvolvimento hoje, normalmente seguem uma estrutura muito próxima, muito parecida com essa daqui, né, que a gente tem ali a ideia de discovery, quando vai começar toda a descoberta ali do que vai ser desenvolvido, né, de repente se é uma coisa que já está mais bem definida, já pula essa fase aqui, poderia ser isso aqui meio que junto, tá? Essa fase aqui, ou de repente até o refinamento, né? Em alguns casos já está muito bem claro, então você não precisa, você pode pular o refinamento, mas pegando uma estrutura de um trabalho com times, normalmente o pessoal segue essas etapas aqui. E por que eu quis trazer essa visão aqui, né? Só para a gente relembrar aqui, para a gente ter em mente que existem várias fases aqui que antecedem normalmente a execução aqui, a implementação de fato. E também, né, que isso aqui é um processo padrão, então a gente não foge muito, né? Tem que fazer especificação, tem que fazer refinamento, tem que fazer revisão. Porém, a gente pode perceber que a IA, ela começa a contribuir, né? Hoje a gente consegue ver a IA contribuindo em várias fases. Inclusive, a gente pode pensar no Spec Driven Development também com essa visão mais holística, vamos dizer assim, né, mais integrada, mais macro aqui do processo, tá? Não é bom a gente também ficar preso só ao code base. De repente é interessante ter esse olhar aqui, não para você sair colocando isso aqui em document de qualquer forma, não, é mais para a gente ter essa visão e a gente saber bem o que a gente vai especificar e de repente a gente vai melhorando aqui conforme a revisão, a gente vai melhorando essa especificação. Então isso aqui é muito importante, né? Aqui até coloquei os tipos de especificação, acho que está um pouco pequeno aqui, olha só para lembrar, né? Normalmente como temos várias fases e vários atores, né? Vários atores e agora agentes, né? Participando desse processo, normalmente a gente tem aqui especificações do tipo de negócio de produto, né? Que são coisas mais voltadas lá à parte de talvez de requisitos e tal. Lembrando que se for requisito não funcional, acaba caindo um pouco mais em engenharia e até arquitetura de software. Mas se for um requisito funcional, a gente começa a olhar mais muito para produto e o UI UX, né? Se a gente for fazer especificações de experiência de usuário, né? De front-end, por exemplo. Engenharia de software, a gente tem essa questão das práticas e convenções, como eu já citei, e design e arquitetura também. Então aqui é só para trazer uma outra perspectiva também, né? Perspectiva mais de fluxo aqui, como que esses tipos de especificações diferentes conseguem contribuir nesse processo do SDD. Então a gente não sabe ainda se a gente vai usar só o SDD, né? Só essa abordagem, esse nome, mas eu acredito que vai passar sempre muito nesses conceitos aqui. Então essa é a ideia geral aqui que eu queria passar. Eu acho que a ideia é que todo desenvolvedor, todo engenheiro de software e arquitetos de software também deveriam ter em mente, tá? Acredito que isso aqui é o caminho. Obviamente que a gente vai ter muita evolução ainda para acontecer e vamos seguir acompanhando aí. Vou deixar alguns links aqui na descrição também, tá? Incluindo o artigo que eu escrevi lá no LinkedIn sobre Spec Driven Development, né? O SDD. Também o link da newsletter que eu estou tentando compilar ali, trazer algumas ideias e reflexões ali sobre esses temas e outros também de engenharia de software, de arquitetura de software. Então já peço para você dar uma olhadinha lá também, deixar sua contribuição, seu comentário. Deixe também sua contribuição, a sua experiência, né? A experiência que você tem tido, o seu time tem tido com essa questão das specs aí, como que você tem feito aí no dia a dia nos seus projetos, né? Seja para criar um software novo, seja para dar manutenção, né? Fazer a sustentação do software, como que você tem usado as specs, né? Criado o contexto aí dos seus projetos. Então deixa aí nos comentários também, isso é muito enriquecedor aqui, essa troca é sempre muito interessante. Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo aí também e caso você ainda não esteja inscrito, né? Clica aí no botão de inscreva-se e também clica no sininho para você não perder as atualizações. Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, valeu!